Glória a Deus! A paz, Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui na Rádio NEPEF, programa Jovens Sois Fortes. Mais um sábado, com a mesma camisa de sábado passado, hein? Não estranhe. Esqueceu desse detalhe, mas não estranhe, viu? Deus está aqui nesse lugar. Estamos aqui com Rafael Luz. Glória a Deus. Rafael, você é uma bênção, viu? Eu te amo em Cristo Jesus, viu? Tem que observar, senão ela é ele, viu? Te amo em Cristo Jesus. E estamos aqui com uma convidada, uma pregadora assim, de Gideon. Ele é coisa de louco, joelho calejado, pentecostal, manto puro. Estamos com Ana Lícia, do Jardim do Lago. Olá. Ana Lícia, se apresenta aí, fica à vontade. E é isso. Olá, eu sou a Ana Lícia, eu tenho 22 anos e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha caminhada com Jesus, um pouco de como eu cheguei aqui, alguns processos que eu passei, e eu acredito que vai ser uma bênção. Desde já agradeço a oportunidade. Perfeito, perfeito. Eu até abro um parênteses aqui, fica à vontade, qualquer testemunho que você tenha a mais que eu não coloquei aqui. Tá bom. Vamos embora, vamos conversar, tá bom? A gente tem até 7 horas. Brincadeira. Vamos lá. Apresentação, eu queria descobrir aqui, para quem não te conhece, você, como você se apresentaria, né? Além do título Pregadora dos Gideões, né? Como começou sua trajetória cristã e como você chegou até aqui, Ana Lícia? Fica à vontade. Uma caminhada longa, mas eu me apresentaria como apaixonada por Jesus. Eu olho para onde? Eu olho para lá? Câmera, pra mim, Pra lá? Tá, beleza. Eu me apresentaria como apaixonada por Jesus. E eu vou contar tudo, porque eu não sei contar pela metade, eu tenho que contar detalhes. Preciso de detalhes. Eu não nasci em um lar cristão. Eu me converti, eu tinha 13 para 14 anos. Isso. Desde criança, a minha avó sempre estimulou a gente a ir para a igreja. Minha avó era da Deus é Amor, aquela irmã do coque, abençoada. E ela sempre chamava a gente para ir, desde criança. Mas a gente não queria ir. Eu não gostava do ministério de jeito nenhum, não me conformava. E aí eu tava com 13 anos passando por uma fase, aquela fase rebelde, deslocada, perdida, e aí a minha avó me convidou para ir para a igreja e eu aceitei o convite. Eu e minha mãe, a gente aceitou o convite e fomos juntas. E daí pra frente eu me apaixonei, de repente o que era ódio virou paixão. Me apaixonei pelo ministério e comecei a minha caminhada cristã. Mais ou menos 14 anos. Depois de um ano, eu comecei a ministrar a palavra e virei líder dos jovens. Depois de um ano que eu aceitei Jesus. Que você aceitou Jesus? Rapaz, que eu comecei na igreja. Foi muito rápido. Com 15 anos, eu já comecei a ministrar e a liderar os jovens. Então, foi uma responsabilidade, um baque muito grande para mim. E essa época foi um pouco complicado, porque infelizmente, eu acabei deixando um pouco de lado a minha vida espiritual com Deus. O que aconteceu? Eu era muito focada na obra de Deus, muito dedicada na obra de Deus, com os jovens, mas eu acabei deixando de lado o que era mais precioso, que era a minha vida com Deus. E é aquela coisa, ganhei o mundo inteiro, mas estava perdendo a mim mesma. Era muito focada em evento, fazia muitas coisas, sempre com jovens ali ativos, mas estava deixando meu relacionamento de Deus de lado. Não que eu fazia algo errado, que eu pecava, mas por conta de ser uma igreja muito rígida, eu ficava muito filtrada na questão da doutrina e esquecia de que outras coisas também eram importantes, o meu relacionamento com Deus. Acabei deixando isso muito de lado durante esse tempo. E aí, com a mente totalmente assim fechada, totalmente focada, eu esquecia da constância durante a semana, do relacionamento com Deus, daquela constância, daquilo que precisava ser criado todos os dias. E eu acabei deixando isso de lado. Eu até fazia devocional, mas não era aquela coisa de relacionamento, conheço a Deus, sei o que Deus tem pra mim, sei a vontade de Deus, isso não tinha. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque você externamente, você se acha que está no auge, você está lá em cima. Mas aí por conta disso, eu acabei perdendo a minha identidade com Deus,
perdendo talvez experiências que eu tivesse tido com Deus se eu tivesse melhorado desde o começo. Desde o começo, ter tido um relacionamento com Deus e não me deixado levar por conta da liderança, por conta do chamado, tão focada nisso, sabe? E aí eu passei por três fases do meu relacionamento com Deus. Essa foi a primeira fase. E aí chegou um ponto que eu estava super sobrecarregada. Super sobrecarregada, porque na Deus e Amor, a gente não é assim como é na Assembleia. A Assembleia é uma bênção. Tem secretário, tem tesoureiro, tem regente, tem líder, tem segundo líder. Isso, perfeito. Não, lá era só eu. Pra tudo. Era só eu pra tudo. Era só eu pra ser líder, pra ser regente, nem sei cantar. Era só pra ser líder, regente, tudo era eu, sozinha, não tinha ninguém. E eu, querendo ou não, né, 15 anos, muito nova, tive que amadurecer, tive que aprender tudo sozinha. Minha mãe sempre me ajudou muito, mas tive que aprender tudo sozinha, dar a cara a tapa, e errando, ia reaprendendo, e errava, e aprendia de novo. E aí foi isso, e por conta dessa responsabilidade, deixei o meu relacionamento com Deus de lado. A segunda fase foi quando eu sempre tive vontade de ir para o ministério, para a Assembleia, né, para o Ministério São Bernardo. Sempre achei que seria muito importante para mim, que seria um ministério muito bom para mim, porque eu sentia falta de uma dedicação na palavra. E aí foi quando eu orei, né, pedi direcionamento para Deus, e Deus falou que era para eu mudar para a Assembleia. Mudei para a Assembleia, para o Jardim do Lago. E desde lá eu falei assim, agora não quero mais, eu quero viver agora como Maria. Antes eu vivia como Marta, totalmente dedicada, totalmente ansiosa com os afazeres, com a obra de Deus. Não que isso seja ruim, mas faltava o relacionamento com Deus, a constância com Deus, o particular com Deus. E aí, quando eu fui para a Assembleia, eu falei assim, agora eu quero ser como Marta, como Maria. Opa. Agora eu quero ser como Maria. Eu não quero viver... É bem isso mesmo. Eu sempre falei assim, agora eu quero viver como Maria. Eu falei, eu não quero cargo, eu não quero responsabilidade, eu não quero nada. Eu quero me dedicar para a obra de Deus, para o meu relacionamento com Deus, primeiramente. E aí eu entrei assim nos propósitos e orava e tinha aquele relacionamento, Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, eu quero que o Senhor se revele para mim, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero respirar Cristo, eu quero viver Cristo no meu dia, eu quero ver Deus no pássaro, eu quero ver Deus no dia nublado, eu quero ver Deus no dia do sol, eu quero ver Deus no meu cotidiano. E às vezes a gente se perde por conta da rotina, e isso é muito perigoso. Deixa eu fazer só aqui pra não ficar vibrando. Me incomoda, gente. Para de mandar mensagem. Eu não quero ver Deus somente nas coisas, assim, sabe? Somente no culto de domingo, que eu tinha esse costume, só no culto de domingo. Não, eu quero ver Cristo todos os dias. Eu quero respirar Cristo, eu quero viver para Cristo. Isso, essa foi a segunda fase do meu relacionamento com Deus. E aí eu vivi intensamente isso e tenho vivido intensamente isso para a obra de Deus e é muito bom. Eu sei que é clichê falar, mas todo mundo sabe que tem que ter um relacionamento com Deus, mas às vezes a gente esquece disso, a gente esquece que Cristo está lá esperando a gente, os 20 minutinhos do dia que seja, Cristo está te esperando. Então, isso não pode se tornar algo banal, a gente não pode deixar de lado. Nosso relacionamento com Deus tem que ser constante, tem que ser todos os dias. E aí, depois disso, como a terceira fase do meu relacionamento com Deus, assim, bem de forma resumida, eu falei assim, agora eu tô pronta. Agora eu tô pronta para viver o meu chamado, para viver a obra de Deus, para viver aquilo que Deus tem para mim da forma correta agora. Da forma que não me tire novamente do meu foco, do meu propósito, que é o meu relacionamento com Deus. Porque o que adianta, né? A gente ganhar o mundo inteiro, os aplausos do mundo inteiro, o reconhecimento do mundo inteiro e perder a si mesmo. Perder a si próprio. E esse foi o erro que eu cometi, que eu não quero cometer mais. Se uma liderança, se uma responsabilidade, se uma pessoa, se um trabalho me afasta de Deus,
eu vou ter que renunciar a isso, vou ter que abrir mão disso, porque o Senhor, ele tem que ser prioridade. Então, na terceira fase, né, do meu relacionamento, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Aí as oportunidades estão chegando, né, graças a Deus. E aí eu tô totalmente aberta para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor tem para mim, mas agora com uma outra visão, com outro relacionamento, algo muito mais maduro, algo muito mais certo, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei sobre quem eu tô falando. Se eu vou evangelizar uma pessoa, eu sei sobre quem eu tô falando. Estou falando sobre Jesus, eu vivi. Assim como ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida. Então, é totalmente diferente quando você vai fazer algo com Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, sem Deus. E era o que exatamente acontecia comigo. Eu queria fazer muitas coisas, mas sem Deus, sem a presença de Deus. E não adianta, né? E como conciliar? Porque assim, você falando isso me despertou diversas pessoas, até mim mesmo. Algumas fases que, muito trabalho, muitas coisas, meu Deus, muitas responsabilidades, e aí o seu relacionamento com Deus? De fato, isso acontece, acho que com muita frequência com muitas pessoas, né? Mas e como conciliar? A pessoa já está na encaminhada, já está ali, mas eu não consigo. Tem que renunciar mesmo? É melhor renunciar? Sim. É melhor renunciar. Eu penso sempre em tentar não abandonar, ter constância. O segredo, eu acho que é a constância. Por exemplo, se você sabe que você tem uma rotina corrida, uma semana vai ser corrida, muitas vezes eu acordo meia hora antes do que eu costumo acordar para ter o meu momento com Deus. Para não deixar de lado o meu momento com Deus. Tem que ser prioridade. Tem que ser, porque senão a gente fala, amanhã eu faço. Não, amanhã eu oro, amanhã eu mudo. Aí a gente vai deixando e vai perdendo totalmente. Quando a gente vai ver, tá tudo perdido. Tudo que você conquistou, bagunçou tudo de novo. Eu achei interessante você falando que começou a liderar os jogos com 15 anos de idade. Né? 15 anos. É de fato muito interessante. E aí, cara, com a terceira pergunta, que é, ser jovem já tem seus desafios. Mas ser jovem, liderando jovem, parece dobrar a responsabilidade, né? Ainda mais com 15 anos de idade. Né? Parece que a adolescente já tem 24 anos, é isso? 10 anos, estudos. Os estudos. Bom, qual foi a parte mais difícil da caminhada? Eu sei, você deu uma explicada no começo, mas de toda essa caminhada que você teve na liderança dos jovens, sendo jovem, qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil foi a falta de maturidade espiritual. Exatamente por conta que eu não era madura, não sabia lidar com as minhas emoções. E como eu não tinha domínio próprio. Porque eu não orava. Se você não ora, você não tem os frutos do Espírito. Você não tem aquela vida constante com Deus. Eu não tinha os frutos do Espírito. Então, até chegou numa situação assim, que era congresso, minha cabeça ficava a mil. Eu vivia chorando, eu chorava todos os dias. Eu estava assim num desgaste emocional absurdo. E não era provação espiritual. Era a falta mesmo de amadurecimento. Eu não tinha maturidade para lidar. Eu não tinha relacionamento com Deus. Para Deus me dar estratégia de como eu posso lidar com essa situação. Não tinha isso. Então, quando foi nesse congresso, eu cheguei assim numa exaustão, assim, meu psicológico estava abaladíssimo. E aí eu acho que essa foi a pior fase, porque eu não era uma pessoa madura espiritualmente. Então, para mim, essa foi, sem dúvidas, a pior parte que eu passei, assim, na liderança. Falta de maturidade. Isso, o problema era comigo, porque os jovens, graças a Deus... E calha com o não relacionamento com Deus, né? Isso. Você falou, não falta de oração, então tem fruto do Espírito, né? Isso. Os jovens, graças a Deus, eram uma bênção, os jovens. Nossa, muito bonzinho, ajudava muito. Mas eles eram uma bênção. Sente saudade? Eles foram pra Assembleia comigo. É tudo junto? Foi tudo comigo. Olha só. Rafael, tem, os Abner tá espalhado por aí. Era jovens de oração? Jovens de oração. Sim. Jovens de oração. Só a líder não orava, né? Brincadeira. Vamos lá, então. Todo líder em algum momento já enfrentou a vontade de desistir do chamado do ministério. Se isso já aconteceu com você, o que te fez permanecer? Se não aconteceu, que conselho você daria para quem hoje está firme, mas pensando em desistir? É interessante, né? Você ficou quantos anos na liderança dos jovens? Na 5 anos. 5, dos 15 aos 20? Sim.
com toda essa dificuldade, Sim. e não desistiu. Não Essa desisti. pergunta é pra você. Não largo, não abandono, não troco. O que é meu é meu, ninguém vai roubar. Boa. Então como é que foi? Exatamente isso. Mas eu sempre lembrava, né, das promessas que Deus tinha me feito. E eu sempre lembro daquele texto da Bíblia que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, os momentos que eu pensava em desistir, que eu pensava em parar, eu falava, não só na questão de liderança, mas em tudo na nossa vida. Sempre se lembrar das promessas que Deus me fez. Não, aqui não é aqui que eu vou parar, tem lá na frente, só um processo que eu estou passando. O que Deus tem para mim é melhor, é maior, eu tenho que cumprir com as promessas dele. E eu sempre pensava também no quê? As aflições dessa terra não são nada comparadas com a glória que há de ser revelada. O tempo que a gente passa na terra é só um tempo de preparação. É como se fosse um jovem aprendiz. É só um tempo ali, um processo, um estágio. O céu tem algo muito maior preparado para nós. Então, o que eu passo nessa terra é muito pequeno comparado com o que Deus preparou para mim. Então, isso não me faz desistir, isso não faz eu abandonar o meu chamado. E não me fez abandonar nessa época. Perfeito. Aí, tá vendo, João? Não é pra entregar, não, hein? Tô brincando. Glória a Deus. Isso que é interessante. Como você enxerga a diferença entre a juventude de hoje e a juventude de quando você começou no Evangelho? Né? Eu refleti nessa pergunta. Como assim? Eu fiquei pensando. Quando eu comecei, eu estava inclusive conversando com uns amigos meus e eu falei, de fato tem uma diferença. Quando eu até tenho vergonha de falar assim, quando eu era adolescente, 4 anos atrás, 3 anos atrás... 2 dias atrás. Não, 2 anos. 24 meses atrás, eu era um adolescente, CEPA 10, ali, entendeu? E, na verdade, correto, 17 anos eu ainda era CEPA 10. E a gente viu uma diferença tremenda. Eu lembro de um congresso de 2018, eu acho, que a camiseta era OMO. Era, sabe, de sabão em pó? Agora não sei porque o OMO, era uma sigla lá. E era a caixa do sabão em pó. Que criatividade! E os irmãos perguntavam, você está trabalhando lá na OMO, né? No congresso. Meu Deus! E eu lembro, assim, todos os congressos, uma benção, mas a gente percebe ao passar do ano, eu tô falando, minha visão, e a gente complementa, aí você responde, né, a sua visão. Mas a minha visão, Rafa, quando eu tinha meus 13, 14 anos, era de um jeito. Você olhava, claro que hoje ainda tem, mas você olhava adolescente que não prestava atenção, ficava jogando, ou, porque eu tô aqui, era geral isso, né? Só que hoje, eu vou em encontro da CEPA 10, o último congresso mesmo que teve, os últimos 2, é bem diferente. O irmão tá falando a mensagem, o adolescente já tá de pé glorificando. Então, assim, eles se entregam por inteiro nesse congresso, né? E a gente percebe uma mudança. Então, quando eu comecei com meus 12, 13 anos, para hoje, 18, né? Inclusive, abre parênteses, ela falou que eu tinha 24 anos, meus irmãos. E, assim, me chamou de velho na cara dura, mas fecha parênteses. Né, com 18 anos, são poucos anos, mas a gente percebe uma grande diferença. E, assim, na questão espiritual, né, que eu tô falando. E aí eu queria ver sua visão referente a isso, Ana. A minha visão é um pouquinho diferente. Eita, misericórdia. Vamos lá. A minha visão é um pouquinho diferente, porque quando eu comecei a ser jovem, né, assim, na obra de Deus, os jovens eram muito dedicados. Muito, muito. Era realmente pra tudo. É pra orar? Vou orar. É pra abrir culto? A gente abria culto na Deus Amor, né? É pra abrir culto? Vou abrir culto. É pra pregar? Vou pregar. É pra evangelizar? Vou evangelizar. Não tinha desculpa, não tinha tempo ruim. Eu não sei o que acontecia com a gente naquela época. A gente era muito disponível pro reino de Deus. Muito disponível pra qualquer coisa. Tô lá. Podia ser o que fosse, limpar a igreja, a gente tava lá. E hoje, com os jovens que eu convivo, assim, eu vejo eles dispersos na obra de Deus, assim. Não sei o que eu tô fazendo, não sei qual que é o meu propósito, não sei o que eu tô fazendo aqui. E a gente já sabia para que a gente foi chamado por Deus. A gente já tinha essa certeza. Não, o Senhor me chamou para pregar a palavra, o Senhor me chamou para louvar. A gente tinha certeza. E hoje eu vejo os jovens muito dispersos, assim, não entendendo o real propósito que eles têm na obra de Deus. E isso é muito perigoso.
é muito ruim, porque que adultos serão, né? Que pais serão? Que líderes serão? Porque se você não sabe o seu propósito, sabe o que você está fazendo aqui? Então, eu acho que é isso, o maior problema que eu vejo nos jovens que eu convivo, né? Falta de propósito. Isso, falta de propósito. Falta de propósito. Né? Eu até... Bom, o exemplo que eu citei aqui era mais nesse ramo espiritual mesmo, né? A gente percebe essa diferença. E, claro, citei adolescentes aqui, mais jovens, de fato, isso aí a gente vê, né? Nossas amizades, assim, a gente pode dizer que o ciclo, de fato, muitos... Não sei o que eu faço, de fato isso é real, né? Mas como encontrar o propósito, então, agora? Como encontrar o propósito? Orando. Orando. Oração. Joelho dobrado. Deus, me mostra quem eu sou, qual a minha identidade, o que o Senhor quer de mim. Oração. Eu descobri o meu assim. Na oração. Na oração. Na oração de segunda-feira, Deus amor? É a oração da que dia? Na Assembleia, no Jardim do Lago? No Deus amor. Todos os dias. Meu Deus, que Todos Todos os dias na oração. Tá aberto, né? Fica aberto, né? É verdade, né? Todos os dias. Meu Deus do céu. Passei vergonha agora, né? Mas na quarta tem o culto de Pentecoste, que tem mais oração. Tem mais oração? Valeu. Só isso. Na quarta. quarta-feira, então? A gente ora e Na quarta tem um culto de Pentecoste. Perfeito. Pentecoste abre coração, né? Hã? Pentecoste só abre coração. Isso mesmo. Misericórdia, né? Tô sentindo os pregadores, eu vou sair daqui. Vamos lá. Qual foi a pregação que mais marcou a sua vida? Algo que Deus falou primeiro com você antes de falar com a igreja? Qual foi o A momento que que mais mais marcou? marcou foi em Minas Gerais, no meio de um povoado, não tinha luz, assim, no meio, assim, na porta da casa da mulher, pouquíssimas pessoas, mas pensa numa pregação que o poder de Deus caiu. Essa me marcou muito, foi ano passado, final do ano passado. Eu ministrei sobre a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu amo essa passagem, ela fala muito comigo. E eu ministrei essa palavra e Deus falou muito naquele dia, muito, muito. Nossa, foi uma bênção. Então essa daí ficou marcada. Foi muito boa. Foi em Minas? Foi em Minas. Foi em Minas Gerais, olha só. E qual foi o culto, ou a experiência que mais marcou sua vida? Agora eu digo, além, não a pregação em si, mas o culto. Eu não sei o Rafa, mas eu acho que o meu foi o do Genival Bento numa quinta-feira. Foi esse. O seu também? Acho que você. Quero pegar essa. Ele é muito bom, né? Deu a bênção apostólica, o Rafa tava chorando lá ainda. Eu falei, Rafa, vamos embora, já passou. Brincadeira. Soluço falando em língua, rapaz. Pra mim foi mais impactante. E pra você, qual que foi a mais? De culto, assim, eu não lembro. Mas eu posso contar uma experiência que eu tive? Claro, Do meu batismo com o Espírito Santo, foi muito bom. Foi no culto de Pentecoste. Naquela época, os jovens tinham sede de serem batizados com o Espírito Santo, era doido para ser batizado. Então, assim que eu aceitei Jesus, eu fiquei doida para ser batizada. Eu falei, não, eu quero ser batizada, quero ser batizada, quero ser batizada, quero falar em línguas, que é isso? E aí, toda quarta-feira eu tava no culto de Pentecoste. Toda quarta-feira. E eu tinha uma amiga, a Amanda, tá na Assembleia comigo agora. A gente tava lá de joelho dobrado. E a gente orava. Deus, me batiza, me batiza, me batiza. Aí eu levantava da oração. Amiga, você foi batizada? Não, não fui. Também não. Até que um dia, depois de muita campanha, muito esforço lá, toda quarta-feira, o Senhor me tomou, me batizou com o Espírito Santo. Fiquei muito feliz. E aí, não contente, eu falei pra minha mãe, eu fui batizada com o Espírito Santo, mas não sei. Aconteceu com vocês também isso? De você não saber se você tinha sido? Eu tive um pouquinho, assim, no momento foi um fogo puro, de dentro pra fora assim, só que depois eu comecei a fui batizado. Foi da minha carne? Isso! Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei, será que não foi da minha carne? Ai, meu Deus. Aí eu falei pra minha mãe, aí minha mãe falou assim, se você falar de novo, foi porque você foi batizada. Aí eu cheguei em casa do culto, eu não quis comer, eu não quis fazer nada. Eu entrei no meu quarto e fiquei a noite inteira falando em línguas. Fiquei a noite, eu falei, não, porque se eu falei uma vez, eu vou falar de novo. E eu fiquei tão feliz que eu fiquei a noite inteira falando em línguas. Até dormir.
Deus do graça. Sim, foi muito bom. É uma experiência muito boa. Depois a gente acaba esquecendo, né, disso, desse fervor. Aí até esquece de falar em línguas, não fala mais línguas, perde isso. E não pode perder, né? Essa chama. Vira. Deixa eu pegar aqui, tá falando de iluminação aqui, tchau. Vamos mudar então. Mas de batismo do Espírito Santo, no último congresso que a gente teve aqui dos varões, a gente enfatiza isso para os adolescentes: se batizar, tem que pedir, né? Interceder pelo batismo. E eles buscando. Ensaio não, culto com a Cepadésima, eles estão lá, né, buscando. E o ano todo a gente batendo nisso. E o último congresso agora, o primeiro congresso que teve dos varões, aqui no Planalto. E, assim, não é que é costumeiro, mas a gente imagina que um batismo com o Espírito Santo com os adolescentes vai ser um congresso talvez dos adolescentes. Né? E aí hoje o pastor Rodinei Romano estava pregando e chamou, quem não é batizado, vem para frente, os varões, e veio os adolescentes, foi todos os adolescentes. E ali, pela graça, a gente teve 2 adolescentes batizados no congresso dos varões. Né? E eles choravam, era uma língua linda, né? Eu lembro até da cena, a gente estava ali, eu orando por ele, aí quando eu ouvi o ponteiro, o pastor desceu, aí, filho, fala. Aí, que língua linda! Aí saiu todos eles. Ai, e era lindo mesmo. Eu acho que uma das línguas mais lindas que eu já ouvi dos adolescentes tinha o Andrézinho, sabe? Glória a Deus. Lindo. Então, não tem, né, como eu até falei nesse dia no culto, não tem lugar propício. É culto dos varões, não. Deus batiza de qualquer forma, em qualquer lugar, basta buscar. Né? Vamos agora para missões. O Rafa falou que você teve uma viagem aí com a Kathleen. Foi! Me arrastaram, me levaram aí. Te levaram na mala? Me levaram. Tem esse fogo missionário dentro de você? Tem. Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente. Tem. Quero saber. Desde o começo eu sempre tive esse desejo missionário. Eu sempre fiz trabalhos com jovens, a gente em asilo. A gente tinha até um projeto chamado Águas que Alimentam, era o nome do nosso projeto. Aí a gente levava a cesta básica, a gente sempre fazia projetos assim, entregava marmita para moradores de rua, era muito gostoso. E eu sempre tive esse desejo no meu coração. Só que aí depois, na terceira fase do meu relacionamento com Deus, isso aflorou assim muito dentro de mim e o desejo assim ardendo, o Espírito Santo me impulsionando que eu precisava voltar a praticar isso. E quando eu voltei a praticar, a Kate me chamou. Eu fui atrás dela, falei, eu quero participar de alguma coisa, algo missionário, o que tem aí? Aí ela falou assim, tem uma aldeia indígena. Aí eu falei assim, eu quero muito conhecer. Aí a gente foi, nossa, foi uma benção. Teve que atravessar um rio de barco, morri de medo, subir uma montanha lá, mas foi muito gostoso, é muito legal, conhecer a cultura, uma benção. Qual foi os maiores choques que você teve lá, você olhou assim, meu Deus do céu, ou algo assim que você achou, meu Deus do céu, eu não conseguiria viver aqui, costumes assim que você teve? Tem um choque cultural, né? Assim, a forma que eles vivem é uma forma bem mais humilde que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente não tem certeza se eles têm água encanada, se eles têm chuveiro em casa, a gente não sabe. Aí também ninguém ia perguntar, né? Que ninguém ia ser invasivo dessa forma, de perguntar se tem chuveiro na sua casa, mas... IBGE agora? Tem chuveiro em casa? Só pra saber mesmo. Mas a Kate, ela contou, não aconteceu com a gente, mas a Kate, ela contou que da outra vez que ela foi, ela pediu um copo de água. E aí o copo de água veio com a água toda suja, toda escura. E ela bebeu de boa. Aí eu falei, meu Deus, corajosa. Então, o choque cultural, eu acho que foi o que mais me marcou, assim, que eu cheguei em casa pensativa. Se eles saem de casa, a escola deles é lá também. Não tem contato com outro tipo de pessoas, não sei se isso também é importante para eles, não sei. Mas acho que foi isso. Não sei se eles tomam banho no rio. Fiquei pensando em várias coisas, mas fiquei meio assim pra perguntar. Depois vem no chat GPT. Juventude e futuro da igreja. Vamos entrar nesse tema agora? Sim. O que você acha que mais atrapalha a juventude se firmar em Cristo? Falta de constância, falta de relacionamento.
dispersações. Como eu disse, né? Os jovens, eles são muito dispersos. Muito. Até como eu estava no começo, assim, da minha caminhada, mas... Gente, por exemplo, eu acho um absurdo. Quem tá no culto e mexe no celular, tipo, eu acho um absurdo isso. Tá conversando, você vê que o único momento que a pessoa separou pra Deus, às vezes não buscou a Deus a semana inteira, e o domingo, à noite, que ela separou pra Deus, ela tá dispersa. Então, a nossa juventude, ela precisa mudar a dispersação toda hora, sabe? E aí é onde o inimigo ele vai se infiltrando, o pecado vai se infiltrando, a preguiça, a procrastinação. Então, isso precisa ser mudado na nossa geração. E a liderança precisa tomar uma atitude. Porque eu acho que isso é muito dos líderes se posicionar e falar, ó, não é tão legal, tenta melhorar nisso, naquilo, né? Então, as dispersações. Perfeito. Se você pudesse deixar um conselho para o jovem que tem chamado, mas ainda tem medo de dizer sim, qual seria? Isso daí é polêmico, porque sempre que eu pensei em dizer não para Deus, eu lembrava de um vídeo que eu vi uma vez, não sei se vocês já viram esse vídeo, que o rapaz ele falava assim, quando você chegar no céu, e Deus falar pra você, por que você não viveu seu ministério? Por que você não foi lá aquele dia que eu pedi pra você orar pra aquela pessoa? Por que você não foi lá? E aí Deus olhar aí você vai falar assim pra Deus, Deus, eu não fui porque eu tinha vergonha, porque eu era tímido, porque eu era inseguro, porque eu tinha medo. E aí Deus vai falar assim, a sua vergonha era maior que o seu ministério? Seu medo era maior que o seu ministério? A sua vontade era maior do que fazer a minha vontade? Então, se você tem medo de dizer sim para Deus, você está negando o Senhor, infelizmente. A morte de cruz, para que valeu a morte de cruz se você não proclama o que Jesus fez? Então, diga sim para Deus, porque a Bíblia diz, jovens, sois fortes e corajosos. A Bíblia diz que você é fraco. A Bíblia não diz que você é inseguro. O Senhor, Ele te dá coragem. Porque se a gente tem que fazer algo... A gente precisa apresentar um trabalho na escola, a gente não vai lá e apresenta? Na faculdade a gente vai lá e apresenta, a gente se esforça, a gente dá um jeito de fazer. E aí, para Deus, a gente inventa desculpas. Então, isso que acontece com a nossa juventude de hoje, desculpas. Desculpas que no final não vai te levar a lugar nenhum. Então, diga sim para Deus, seja corajoso, seja forte, seja diferente. Falta isso. Falta bastante. Perfeito. Antes de a gente continuar, eu quero fazer uma mini gincana. Ai, meu Deus. Calma aí, deixa eu beber água. Perguntas teológicas. Quantos centímetros tinha a Torre de Babel? Tá tendo isso no Instagram, você já viu? Quem sabe mais de milhão ou mulher? Eu vi. Aí as mulheres é super fácil, pro homem é muito difícil. Eu ouvi ao contrário, pelo menos. Eu vi a mulher. As mulheres era super difícil e os homens, qual que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Aí pra mulher, meu qual centímetros na Torre de Babel? Você me complica. Não, mas brincadeiras à parte. Ai, meu Deus. Não é pergunta, super tranquilo, né? Uma vez... Não posso passar vergonha aqui, né? Eu esqueci qual que era a pergunta. Veio um convidado uma vez que eu falei pra ele uma frase, acho que era de Aristóteles. Tá na Bíblia, tá amarrado. Era uma frase de Aristóteles, acho que era isso, né? Aristóteles. Aí ele tá na Bíblia, meu Deus! Tá não. É o nervosismo. É nervosismo. Dá desconto. Bom, mas é um bate-bola rápido, né? Eu pergunto e só uma resposta curta. Por exemplo, uma passagem bíblica que te inspira. Essa aí da mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Perfeito. Serve? Claro. Um personagem bíblico que você gostaria de conversar pessoalmente. Chegar lá no céu, além de Jesus, obviamente, é o primeiro. Quero ir atrás dele. Neemias e Paulo. Rapaz. Gosto muito deles. Legal. Um versículo que define sua vida. Salmo 126. Gosto muito também. Música e adoração. Um louvor pentecostal. Meu Deus do céu. Um louvor pentecostal que você gosta. Sei que você não, né? Mas que você gosta. Louvor pentecostal. Esse aqui. Se Deus puxar a tomada. Já viu? Pegando, canta, não faz isso. Nada, né? Tô brincando, mas eu não sei. Esse aí é Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Vamos lá. Agora, um louvor worship que você recomenda. Eu gosto da Tamires Garcia, pode ser qualquer um dela. Qualquer um dela. A Mesa Cura. Mesa Cura. Ela é muito boa, gente. Um hino da Escutem. cristã. Da harpa.
Ah, eu gosto daquele lá, o... Como é que é? Calma, gente. Não, sem pressão, sem pressão. É aquele lá, Mãe, como é que é o hino? É que eu gosto de vários, gente. Mas é que eu tô tentando lembrar de um, que é do momento que eu tô gostando muito. O Exilado. Ah, sim, sim. É assim mesmo? É o Exilado, Fala. é isso mesmo. Esse. Não é 296 não, né? Agora eu tenho que pesquisar. O Exilado. Deixa eu ver. Quem canta bastante é aquele rapazinho lá que vai na igreja do... Que hora você vem, geralmente canta. O Bom Samaritano. Você já viu o rapazinho que canta essa música? Já, esqueci o nome. Rafael, né? É Rafael. 36. E no 36. Perfeito. Continuando. Um louvor que sempre te leva às lágrimas. Ai, aquele lá... Calma que eu vou lembrar. Sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Olha, Annalise, ela está pensando. Estou Será pensando, que ela vai gente, estou lembrar o tentando hino? lembrar. Mas é um que eu gosto muito, eu sempre escuto ele. Qual, mãe? A minha mãe que sabe, ela que veio chorando lá. Dolidua. Canta um trecho. Eu não tô lembrando do hino. Eu Sem fugi. pressão, vamos ao próximo. Mas ele é conhecido, todo mundo conhece. Um pregador que te inspira. Um pregador? Pastor Hernandes. Hernandes Dias. É esse? Eu não acompanho muito, mas eu vejo bastante as pregações do Pastor Hernandes. Tudo que fala, que eu lembro do pastor desse, é incrível, né? Ele fala assim que ele gosta muito também do pastor Hernandes Dias Lopes, mas ele fala: mas irmãos, presta atenção. Né? Tira a carne e deixa o espinho. Mas ele fala isso, eu lembro. Uma pregadora que você admira. Woman. Woman é mulher inglês, né? Acho que é. Né? Acho que é. Uma pregadora. Eu mesmo faço eu mesmo. Eu acho que não tem. Não tem, olha. No momento. O missionário ou a missionária de referência tem algum? Não. Não. Perfeito. Não. Leitura e conhecimento. Um livro cristão que todo jovem deve ler. Ah, essa é boa. O Peregrino? Clássico, né, gente? Quem nunca leu, Perfeito. leia. Já veio, acho que os 3 convidados que indicou o Peregrino. Missões. Um país para o qual você sonharia ir em missões? Ou só Ah, eu sonharia? queria ir na África. Todo mundo que é missionário quer ir na África, né? Eu queria ir também. Eu falava isso quando era criança e falava para mim: tem uma África do lado da sua casa. Eu queria ser seu vizinho. Não vou lá ficar. Uma experiência missionária que você acha que todo jovem deveria viver. Pelo menos A aldeia eu indico pra todo mundo ir. Orfanato também é muito bom. Perfeito. Uma palavra que define sua vida hoje. Relacionamento com Deus. Era uma palavra. É que só relacionamento. Relacionamento. Um hábito espiritual que você recomenda para os jovens. Oração. Oração, gente. Terra. Se tivesse que escolher só um louvor para cantar pro resto da vida, qual seria? Algum da Tamires Garcia. Tamires Garcia. Se pudesse jantar com qualquer personagem da Bíblia, quem seria? Só um. Jantar? Sentar assim e comer alguma coisa. Neemias. Neemias, perfeito. Qual prato você escolheria? Não sei, não imagino, não faço ideia. Estrogonofe. Estrogonofe? Eu acho que era a próxima pergunta. Se pudesse escolher. Eu não acredito que eu fiz isso, que vergonha. Se pudesse escolher um prato de comida para ter no céu, qual seria? Só um. Estrogonofe? Estrogonofe? Eu amo, minha comida preferida. A senhora faz estrogonofe bom? O básico. O básico, perfeito. É isso, olha só. Gostou, Rafa? Quer que eu faça com você também? Não? Vamos continuar. Vamos continuar. Perfeito. Então, vamos já finalizando. Eu queria que você passasse uma reflexão, um conselho final para o jovem. Um conselho que você acha que o jovem precisa disso. Uma breve palavra para o jovem que está nos assistindo. Vou falar olhando pra câmera. Brincadeira, fiquei tímida. Então, como eu já disse, né, durante
todo esse tempo para ter relacionamento com Deus, não viver no comodismo, não viver na rotina, realmente é acessar a presença de Deus, não viver no superficial, só no domingo, não deixar que isso seja monótono, que isso seja constante, sabe? Porque às vezes a gente se perde por conta da rotina, eu nasci na igreja, foi sempre assim, que hoje você possa mudar, que como mudou, o Senhor mudou a minha vida, mudou meu relacionamento com Ele, que o seu relacionamento com Deus também possa ser transformado, porque quando você experimenta viver com Jesus todos os dias, você não consegue mais viver de outra forma, de outro jeito. Um dia assim que você passa distante de Deus, você já sente falta. Então, se permita, porque o Senhor, Ele é o maior interessado em se aproximar de você. E o Senhor é apaixonado por você e você vai se apaixonar pela presença dEle. Quando você começa a viver com Deus, você tem sede, você sempre quer ir mais, você sempre quer ir além. E você olha pro pecado assim, você fala assim, eu não vou fazer isso porque isso vai decepcionar o Espírito Santo. Então você começa a ter uma visão totalmente diferente do mundo. Então tenha um relacionamento com Deus, viva uma vida de oração, que vocês serão transformados. Perfeito. E aí, é isso. Você tem mais alguma palavra, alguma coisa pra falar? Não, só agradecer, muito obrigada. Do céu assim que revelar? Não, eu vou falar, Deus. Sabe o que revelar você mexe? Eu vou falar, Deus, pode deixar. Não, muito obrigada, meninos. Deus abençoe vocês, esse projeto, que possa crescer cada dia mais. Muito obrigada mesmo pelo convite. Perfeito, eu que agradeço aí por ter aceitado. E é isso. Quer mandar um beijo pra alguém aí? Pra mãe, pro pai? A mãe tá aqui, né? Não, um beijo, gente, pra todo mundo. Perfeito, então. É isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Rádio DPF, né? Joga seu esporte todo sábado. Sábado que vem tem mais terra. Segura isso aí, viu? Agradecer ao Rafa que tá aqui comigo todo sábado. Deus abençoe, meu amigo. Eu que agradeço, viu? Você que tocha no mestre. Você se vê na parada, ele tá pulando. Misericórdia. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe o vídeo de vocês. Se inscrevam no canal, curte aí, compartilha. Sabe aquele jovem que tá crente Raimundo, né? Um pé na igreja de todo mundo? É para esse jovem que você tem que compartilhar. Para ele ouvir essa mensagem, ser impactado, orar, ter constância. Então você sai com muitos ensinamentos aqui hoje. Eu espero que você leve para sua vida. Eu vou levar para minha vida muitos ensinamentos aqui e a gente vai seguindo com Jesus, tá bom? Vamos finalizar? Rádio DPF. Conectando vida. Glória a Deus. Até sábado também. Deus abençoe.